Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Cantareira. Estamos nós aqui com o nosso Comunidade em Foco de toda quinta-feira. E na última quinta-feira do mês, nós fazemos um programa especial discutindo a questão de saúde. Se a questão é de saúde, nós temos convidados para abordar o tema. E esses temas são capitaneados. E hoje nós temos na rua, aqui no estúdio comigo, além da minha companheira Jussara. Bom dia, Jussara. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Cantareira FM, 87,5. Estamos aqui novamente, né? Hoje, dia 31 de agosto, ou de julho, né? De julho. Esse, finalizando o mês. E, como a Adolfo falou, acho que é muito importante, todo final de mês a gente tem essa agenda combinada já, com diversas ações ligadas à questão da terapia, do acompanhamento de pessoas que têm alguma questão aí de questão mental, física, coisa parecida, né? Então, agradeço muito o convite e fico com vocês até às 11. Olha, primeira coisa, eu tenho que agradecer, eu sempre falo, né? Sem uma outra parte que não está visível, os ouvintes da Rádio Comunitária Cantareira, a direção da Rádio Comunitária Cantareira já tinha mandado ficar um pouquinho no asfalto. Se eu estou aqui no estúdio até hoje, já vão fazer mais de uma década que eu estou aqui, eu devo muito aos ouvintes da Rádio Comunitária Cantareira. Então, antes de falar nas pessoas que estão no estúdio, eu preciso falar dos ouvintes e agradecer aos ouvintes, porque sem esse eu não teria autorização para estar nesse estúdio. E esse estúdio, para mim, hoje é quase como uma extensão da minha casa. Então, obrigado vocês, ouvintes. Falando dos ouvintes, até porque também entrou para cá como ouvinte. Bom dia, minha amiga Márcia Mariano. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. E eu sei que você trouxe pra gente um convidado. E esse convidado se apresenta ou você apresenta ele? Não, vou deixar o convidado se apresentar. Bom dia, eu sou o mestrando Luiz. Mestrando, eu vou dar aquele de curioso. O quê? Eu sou mestrando de capoeira, eu trabalho com capoeira inclusiva e trabalho com capoeira pedagógica. Opa! Eu fiquei ontem pensando, né? Será que eu pergunto para a Márcia se está certo, não está certo? Eu fiquei refletindo comigo, eu falei, mas tem lógica, mestrando Luiz. Eu já ia colocar mestre Luiz, mas deixa eu conferir primeiro, que eu sou muito curiosa para saber primeiro das coisas, por que mestrando, né? E assim, aqui eu acho que ele já começou a despertar a curiosidade ontem, né? Em nós, né? Sobre isso, né? Eu sou meio aquele tipo do cara que eu detesto aquela entrevista de manual, né? Então essa coisa de perguntar, não, você vai dizer para mim o que é mestrando, mas não eu te pergunto, você vai explicar o que é mestrando de capoeira, porque é uma coisa que pra gente aqui, a gente sempre conhece a história dos jogadores de capoeira e os mestres. A gente nunca pensou em uma escala que o jogador vai se transformar num mestre, que seria o contramestre, que o mestrando que você está te dizendo agora. E como eu não sei disso, eu vou esperar que você me explique. Então, na verdade, a capoeira funciona como uma escola ou como uma empresa, que geralmente hoje em dia a capoeira é uma empresa. Então, o aluno ele entra na academia e começa como aluno, depois ele se gradua, vira graduado. De graduado ele vai para estagiário, de estágio vai para monitor, instrutor, que é o mesmo professor. E daí ele vai para mestrando, onde ele está caminhando para semestre. No meu caso já era para semestre, entendeu? Mas estou esperando ainda uma oportunidade melhor, que fazer uma cerimônia boa, para que todos participem, para que venham conhecer esse trabalho novo, né? Acredito que sou um dos poucos que trabalham aqui na região com a capoeira inclusiva e com a capoeira pedagógica com qualidade. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha aqui. É claro que eu tenho que pensar sempre no número de pessoas. Se nós tivéssemos no máximo 80 pessoas, poderia fazer esse batismo no nosso salão aqui em cima para fazer uma transmissão pelo YouTube no dia? Poderia sim. Olha só a proposta aí, olha, Sara. Eu estava aqui pensando, Adão, quando foi proposto pela Márcia, né? A gente quer desde já, Márcia, agradecer muito você estar trazendo essas questões diferentes, né? Que a gente às vezes nem sabe que isso está rolando por aí, né? E também agradecer muito ao mestrando Luiz por ter se disponibilizado vir aqui para conversar com a gente durante uma hora aqui da rádio, e muita gente vai ficar sabendo a importância dessa inclusão, né, que é feita com as crianças que têm algum tipo de autismo, né? Então, acho que esse é o
É uma questão bonita hoje do nosso programa, que a gente vai entender um pouquinho como é que uma criança autista, como é que você trabalha, como é que é você trabalhar com uma criança autista e com uma criança que não tem o aspecto autista. Então, o que que acontece? A criança que ela é autista, ela já tem movimentos repetitivos, a atenção dela já não dependendo de cada autista, ele é igual. Então você vai ter que trabalhar com ele. Você consegue identificar cada tipo de autista? Assim, não é que a gente Ou você já pega o diagnóstico? A gente não pode dar um diagnóstico, mas assim, o que que acontece? Tem algumas crianças que a gente já tem uma desconfiança deles, mas eles respondem geralmente igual, a maioria é igual. Só que, assim, o autismo ele nunca vem só com autismo, a criança só tem autista, não. Geralmente ela tem um TDAH, ela tem um TOD, um TOC, então aquela criança que é muito agressiva, aquela criança que não para, que anda na ponta dos pés, então a gente tem uma desconfiança. Agora aquele que já vem com um laudo, tal, tudo, tem deles que a gente nem desconfia. Então é saber trabalhar em geral. O aluno ele tem algum tipo de dificuldade, você vai trabalhar com ele, geralmente separo alguns deles, coloco na minha frente, entendeu? Tem desses que eu tenho que segurar para eles o movimento, assim ele vai começar a assimilar o movimento de frente para outra criança. Às vezes não tem jeito, a gente pega nele mesmo, toca no aluno, vai balançar a perna dele, ele vai imitar movimentos com ele, que ele não está conseguindo fazer, ele começa a pegar aquilo como uma rotina para ele. Quando ele pega aquilo como rotina, aí já começa a ficar mais fácil. E assim, quando ele começa, ele vai sentindo gosto pelo que faz, e aí ele não abandona mais? O que acontece nesse caso? A capoeira ela é muito grande, muito imensa. Tem casos que eu vou te falar que até eu mesmo fiquei impressionado. Eu tive um aluno autista que eu pedia para ele fazer um movimento. Eu fiquei pedindo para ele fazer o movimento, durou 2 anos. Depois de 2 anos eu pedi para ele fazer o movimento, ele foi e fez. Quando a diretora chegou, tá o professor ajoelhado na sala de aula, agradecendo a Deus. Depois daquele primeiro movimento, todos que eu mandei ele fazer, ele começou a fazer. Fazer 70% a 80% da minha aula completa. E teve um outro que, no primeiro dia, eu fui dar aula de capoeira na escola, ele era autista, com TDAH, ele não parava e nem olhava nem para mim. Aí, acabou a aula, foi para casa, o pai mandou o vídeo dele para mim. Mandou o vídeo, ele imitando, fazendo minha aula inteira, sendo que até a maneira de eu falar ele fez igual na casa dele. E começou a cantar música de capoeira e, detalhe, a criança não falava. Interessante isso, né, Márcia? Porque isso desconstrói um pouquinho aquela ideia que o autista tem dificuldade do aprendizado, né? Não. Então, quer dizer, o jeito, talvez, como se fazem, o jeito que se faz esse processo do aprendizado, ele possa ter dificuldade, não, né? Eles não. A dificuldade de aprendizado deles é assim. É como nós aqui. Um aprende na maneira visual, outro na maneira sinestésica, que tem que anotar, e outro no auditivo. A gente tem que saber como que é que eles aprendem. Eu sei, qual é a porta de acesso? Correto. Igual assim, eu tenho autistas lá que eles não sabem escrever, mas eles entendem perfeitamente de outra maneira. Igual, eu tô atendendo um médico, fazendo uma avaliação no médico. Ele não escreve nada, ele odeia escrever. Nada. Eu tô fazendo uma avaliação para saber se ele é superdotado. Ele ele não anota nada, ele odeia papel. Mas tudo dele é o seguinte, tudo que você falar, ele memoriza. Mas não tem nenhum tipo de anotação. Então assim, cada um tem um jeito de aprender, então eu tenho que pegar aquele feeling para trabalhar. A mesma coisa, os meus pacientes, eu tenho uns pacientes que são alunos dele. Então assim, é um trabalho maravilhoso, porque às vezes acontece o quê? Às vezes acontece pacientes dele chegar na terapia cantando música de capoeira. É uma coisa assim, eu falo, aí chega até com a escola, com a roupinha da capoeira, porque vai pra terapia, depois vai pra capoeira. Eu falo, ixi, o que acontece? Eles estão aí eles chegam ela é linda, cantando a música de capoeira perfeitamente. Então eles já estão numa doutrina. E eu sempre peço no meu relatório que tem que fazer uma atividade física. E eles adoram fazer a capoeira, só que a capoeira não é aquela capoeira
adicional. É o do jogo. É uma capoeira adaptada. Então, assim, eles aprendem todos os movimentos, mas naquela coisa, todo mundo junto. Não tem aquela parte da separação. É tudo junto. Igual aqui, ele tá à noite na rádio de quinta-feira. Se pudesse alguém passar lá pra vocês filmarem e registrar, tá todo mundo junto. Autista, TDAH, deficiência intelectual, tá todo mundo junto. E é muita criança. Pra ele sozinho. Uhum. E todo mundo sai, ele consegue dar conta de todo mundo. Mas assim, todo mundo, eu estou pensando assim, como educador, sala de aula, 30 pessoas, ou numa sala de aula de educação física, de uma academia, com até 80? Não, lá comporta, só que assim, eu acho que chega a uns 30 na quinta-feira. Então, tamanho da sala de aula, tá? Então tem bastante. E assim, os pais acompanham, levam, porque tem que ter acompanhamento, porque se a criança tiver uma crise, o pai tá lá para poder acolher, né? Então tem que ter isso, o pai tem que estar presente. Não é o pai pegar e deixar lá e ir embora. O pai tem que estar presente. O pai tem que ser pai. O pai tem que ser pai. E a mãe tem que ser mãe também. Tem que estar lá presente o percurso inteiro até acabar a aula. Porque essas crianças elas têm desregulação emocional. Então, se acontece alguma coisa, como é que ele vai dar conta de atender aquela criança que está com desregulação emocional e atender os demais? Então, a mãe tem que estar presente, porque se acontecer alguma coisa, encaminha para os pais, até controlar, até acalmar, para depois voltar. Entendi. Eu ia perguntar assim, Márcia, uma outra coisa aí. Você já imaginou isso ser uma política pública do sistema? Então, o que acontece? A gente está brigando, porque o Luiz, ele é o vice-presidente da ONG Albaninho, ele não se apresentou, mas já tô dando... E a gente tá nessa briga toda. Então, assim, eu tenho a minha parte na ONG e ele tem a parte dele. Só que, assim, é o que eu falei e repito. A gente não tem um vereador normal. Eu falo que eles estão em foco de outras coisas. E ninguém foi lá... Eu gostei dessa, vereador normal. Não tem vereador normal. Porque, assim, eu gostei dessa. Eu sempre falo assim, se o vereador vier aqui e implantar uma coisa certa, ele nunca mais sai. Que é o que está precisando, né? Então eu falo, nossa, tem um espaço para ter essas crianças, tem um espaço maior para poder fazer esse trabalho de capoeira adaptada, porque não tem. A gente vai na Brasilândia, tem capoeira, mas não é a mesma coisa da capoeira adaptada, do curso que faz, daquele negócio do contato daquelas crianças. Então, tem crianças que tá com ele há séculos. Mas se for para outro professor, não tem a mesma empatia, não tem a mesma sintonia. E o autista, ele é assim, ele tem que ter aquela segurança. Quem mais frequenta, Luiz? Meninas ou meninos? Ou tem a mesma... Parilho. Acho que você queria falar uma coisa antes, né? Então, queria falar essa parte da política pública que a doutora Márcia está falando. O que acontece? É uma coisa que faz vergonha para o Brasil, né? É uma coisa que faz vergonha para o Brasil, porque no Brasil, nas escolas públicas, não tem. E no Japão tem capoeira. A primeira faculdade de capoeira que teve foi nos Estados Unidos, para depois vir para o Brasil. Agora, o que os Estados Unidos têm a ver com a capoeira, se a gente for olhar, sendo que a capoeira nasceu no Quilombo dos Palmares. As informações dadas nas escolas é difícil. Controvérsias, que a capoeira veio da África, ou veio os brasileiros, os escravos que nasceram no Brasil foram quem começaram a praticar a capoeira no Quilombo dos Palmares. E a Bahia, não foi na Bahia? A Bahia foi onde a capoeira começou a ser desenvolvida. Os outros falam muito de outros tipos de luta. O judô é muito bem aceito nas escolas particulares, entendeu? O judô é muito bem aceito, mas quando fala na capoeira é discriminada. A capoeira foi proibida 2 vezes no Brasil, entendeu? Por lei. Depois de muita luta conseguiu colocar a capoeira como marcial brasileira. Nos livros de histórias precisavam ter o quê? Uma história falando sobre a história do mestre Bimba, a conhecer a capoeira, entender sobre a capoeira. Até hoje tem pessoas que pensam que a capoeira é dança, sendo que a capoeira é luta, ela é dança, ela é cultura, ela fala do esporte brasileiro, né? Nosso esporte brasileiro é a capoeira. A capoeira hoje, ela é o maior comunicador da língua portuguesa no mundo, e através da capoeira que outros países vêm conhecendo a língua portuguesa. Então a capoeira tem muito
para estar dando para o Brasil, para estar contribuindo com o Brasil. Mas infelizmente não temos vereadores, não temos governadores interessados no nosso patrimônio. Aí os outros países têm e adotam. Então já está na hora da gente acordar. Se tiver alguém que queira apoiar, estamos. Claro que tem muitas controvérsias na capoeira, porque o grupo Adufé Capoeira foi criado por mim. Que o nome Adufé significa amor, dedicação, união e fé. Se você ver na minha camiseta, parece 2 olhos, mas não, foi criado pelo meu primo, que trabalha com divulgação. Então você, em vez de ver os 2 olhos, vai ver que é letras, entendeu? É letras, tá? Amor, disciplina, união e fé. Aqui, tá? O que acontece? No evento de capoeira, por exemplo, agora eu vou fazer meu evento nas escolas. Queria lembrar que na Academia Rato, qualquer um consegue participar. A gente cobra uma contribuição de R$25 mensais, oferece isso. Para quê? Porque é preciso de mais pessoas. Temos muito trabalho, temos muita procura, mas não temos pessoas capacitadas para estarem trabalhando na área. Vou fazer uma entrega de graduação. Vou entregar a graduação, que no caso da capoeira é cordas pintada, que significa igualmente uma escola, 1ª, 2ª, 3ª série. Ou seja, no judô são as faixas. Isso, na capoeira são as cordas. Entendeu? São as cordas. Aí eu vou fazer uma cerimônia de entrega daquela corda com certificado. No meu caso, geralmente eu dou uma lembrança, dou um saquinho de doce, que eles adoram. 90% dos meus alunos são crianças. E o que acontece? O nome batizado de capoeira, vai ser o batizado de entrega de corda. No meu grupo não tem isso. Porque eu não vou batizar, porque eu não estou numa igreja. Então, não quero levar nada religioso, porque também tem um preconceito religioso que falam que todo capoeirista participa de religiões mediúnicas. E não é isso. Vamos traduzir aí, religião matriz africana. Vamos colocar essa moda de outra forma? Isso. Não que a gente tenha nada contra ou que seja errado. O que é errado é a pessoa falar que é de uma religião. O que é errado é ela ser religiosa e praticar atos ilícitos, atos errados. Não adianta eu falar, sou de tal religião e roubar, matar, fazer coisas erradas. Então, isso daí não. A gente tem que ver o caráter da pessoa, independente da religião. Você toca em pontos assim que a gente fica meio curioso. Ou seja, primeiro, eu tenho um autista na família, inclusive estou pedindo para a família acessar o canal da Cantaria para ver. Então, o nível dessa criança não querem mostrar, então quando não querem mostrar, não vou eu que vou conseguir mostrar, são os pais, não eu. Já que eles não querem, eu tenho que respeitar. Sim. Não concordo, mas tenho que respeitar. Sim. Eu preferia que a pessoa tivesse sido exposta trazendo isso. E a gente sabe, por causa dessa pessoa na família, que existem escalas de autismo. Sim. Desde lá bota tempo nisso, eu acabo participando de uma forma ou de outra da AMA, Associação de Amigos dos Autistas. Porque eu acho que a gente precisa entender que questões na humanidade acontecem, e aquilo que eu chamo de normal pode ser normal para mim, pode não ser normal para o Luiz. Sim. Então, a normalidade que eu enxergo não é a normalidade aos olhos de toda a humanidade. E eu preciso entender muito bem isso. Só que o autismo tem uma particularidade que a gente vai... Vamos colocar assim, a grosso, como leigo, de interação com o resto da sociedade, da humanidade. Os autistas têm dificuldades relativas de interação. E a gente precisa, de alguma forma, fazer com que esse autista não tenha a vida normal aos meus olhos, mas que consigam participar da interação social. Se nós temos qualquer porta para isso, aí eu não vou deixar esse leque mais aberto possível. Se a questão vem pelo jogo de capoeira, pela dança de salão ou pela fala, a gente precisa achar meios de fazer com que esse autista interaja. E assim, quando você traz isso para a gente, eu fico agradecido por trazer esse bate-papo para a Rádio Cantareira. E eu gostaria que as pessoas participassem disso. Quando você fala de crianças reproduzindo aulas, e quando eu conheço autistas, não estou falando do meu sobrinho, no caso, estou falando da AMA, que a gente vai lá desde os anos 70, não estou exagerando, e a gente percebe diversas idades das crianças interagirem. E tem algumas que passam anos para dizer um A. Sim. E quando você fala que criança consegue reproduzir a aula,
Tá, citou um caso de 2 anos, mas depois de 2 anos veio uma avalanche. E citou casos como imediato. Mesmo aqui demora 2 anos para fazer um sinal, já é uma vitória. Com certeza. E se 2 anos vem com uma avalanche, eu tenho que te agradecer. Obrigado, amigo. Sim. Então, acho que antes de você entrar nesse assunto, eu queria... Uma vez eu estava dando aula, fui no banheiro. Desculpa. Uma vez eu estava dando aula, fui no banheiro. Quando eu voltei, que geralmente minhas aulas eu uso pandeiro, porque é um instrumento que não oferece tanto risco para isso, que primeiro é segurança. Quando eu voltei, estava meu aluno autista com um pandeiro, falando, imitando como é que eu dou aula, e os outros tudo obedecendo ele. Olha. Ele virou mestre. Estava querendo você estava entrando numa questão da capoeira, quando você fala da questão do preconceito, né? Isso. Da sociedade ainda ter esse preconceito com relação à capoeira. Eu acho que está sendo vencido um pouco isso também, né? Outro dia, o pessoal falando assim, em Blumenau, né, eu fui lá visitar minha mãe, e tem um parque lá bem no centro. Blumenau é só bastante difícil, bastante conservador nessa questão, né? Aí tinha uma linda roda de capoeira lá, sabe? Olha. Aquilo ficou lotado de gente. E eles começaram o pessoal mesmo dos Moros lá, começaram a entender que era um espaço que eles deviam ocupar lá no centro próximo da Proeb, né? Aquele espaço lá era importantíssimo, até porque eles começaram a fazer esse diálogo com a comunidade lá, né? Então, já tem mais de 5 anos que essa prática acontece lá no centro de Blumenau. Aí tu fica pensando logo em Blumenau, entendeu? E ela foi se tornando uma política pública. Hoje ela faz parte, né, a capoeira, ela faz parte de qualquer atividade artística que tem, quando é feito lá nas comemorações e tudo mais, a capoeira faz parte desse processo. Então eu vejo que isso que seria muito importante os governos entenderem, né, que dentro de um processo artístico, né, de cultura, você sempre ter a questão da capoeira como uma questão e ter esse olhar, né, Luiz? Esse olhar para as pessoas autistas, outras pessoas também, né, que... É que eu trabalho desde o berçário, né? Ou seja, criança de 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu dou aula também. Nossa, deve ser muito interessante, né? Deve ser muito interessante. Eu queria ver isso. Eu acho que isso deve ser uma coisa maravilhosa, né? E isso que vai aumentar o reflexo, né? Tudo isso daí. A comunicação, você tem que falar a língua da criança. Não adianta chegar numa escola e cantar Paraná ou cantar outras músicas que eles não vão entender. Eu tô curiosa, Luiz, como é que você começou a fazer isso? Como é que você despertou para esse olhar com as crianças autistas? Então, eu vou ser sincero e verdadeiro. E quem conhece autista, quem lidar com autista, certeza de uma coisa tem. Você pode ter amor do seu pai e da sua mãe, mas você não tem um amor maior do que um autista. Se o autista ele te amar, se ele gostar de você, não vai ter pessoa melhor que vai ter mais amor do que um autista para você. Teve, junto com um amigo meu que já tem muito tempo que eu não vejo ele, uma vez eu fui em um evento de capoeira e tinha uma criança que era neurodivergente, uma adolescente, e tiramos uma foto. Demorou 2 anos, eu voltei nesse local. Depois de 2 anos, ela me chamou a mostrar a foto que ela tinha tirado comigo. Aí eu pergunto, o pai e a mãe vão fazer isso? Nem o pai e a mãe. O amor de um autista, de uma criança neurodivergente, é maior do que todos. Márcio, o que isso, você como especialista no assunto, o que isso tem a ver? Aí pelo amor foi que fez eu pegar e procurar trabalhar com esse público, porque geralmente o professor, o mestre de capoeira hoje em dia, ele quer trabalhar com o quê? Com adolescente, quer trabalhar com adultos que não tenha, entendeu, nenhum tipo de dificuldade. E a do Fé Capoeira tem uma proposta diferente. Todos aqueles que têm dificuldade, a gente acredita que tem um aproveitamento, que tem desenvolvimento e que vale a pena sim estar com ele. Desde a criança autista, desde a criança com TDAH, desde o cadeirante, do deficiente visual, do deficiente físico, da terceira idade, a gente não perde nada. Sempre usando o quê? Músicas educativas, músicas pedagógicas que a gente usa, ou de acordo com a linguagem deles. A gente usa músicas também da Galinha Pintadinha, e daí por diante. Porque eu entendo assim que a sua ação ela é mais terapêutica, né? É mais de terapia do que de disputa, né?
e de aprendizado, né? Terapia, aprendizado e bem-estar da pessoa, um pouco isso. Tudo dependendo da situação, da ocasião. A gente também ensina a lutar, mas ensina a lutar aquele que vai precisar lutar, entendeu? Na capoeira nem todos têm um desenvolvimento para luta. Então a gente aproveita o que a pessoa tem de melhor. Tem outros que têm um desenvolvimento para cantar, vamos trabalhar o canto dela. Tem desenvolvimento para instrumentos. Eu tenho até um aluno meu, que ele veio do Rio de Janeiro e ele canta na igreja, né? Canta nas igrejas evangélicas. Então ele trabalha com violão, com baixo, com vários tipos de instrumentos. Então a gente aproveita o desenvolvimento da pessoa. Tem aqueles que vêm para acrobacia, tem aqueles que interagem com os outros. Então tem várias formas a capoeira. Para deixar escapar, quantos anos você está nesse trabalho, Luiz? Na verdade, eu comecei a treinar capoeira com 8 anos de idade, né? Agora eu tô com 44 anos. A vida e de lá toda. pra cá, então... Teve vezes assim, deu você ficar doente ou parar um tempo, mas sempre voltando para capoeira, sempre na capoeira. Então começou ontem, na verdade, né? A vida dele é capoeira. Ele nasceu ontem, então ontem. Olha, Luiz, olha, quando a Jussara falou que tem coisas que a gente nem imagina, eu sempre me julguei uma pessoa muito bem antenada no mundo. E tenho diversas frentes que enxergo diversos horizontes. A Márcia trouxe para cá pautas que os meus horizontes não existiam. E eu agradeço a Márcia por trazer coisas que é bom trazer coisas que a gente não conhece, até para a gente conhecer coisas novas. A gente mostra para a gente só quanto a gente não sabe de nada do mundo. Olha, eu repito, na questão do autista, é um mundo que eu tento participar, eu não sei porquê, desde os anos 70, ou seja, desde ontem, como eu brinco sempre. E mesmo assim a Márcia trouxe nesses 3 meses que ele está fazendo essas lives com a gente, coisas que eu nem sequer imaginava poder existir. Então, obrigado. Sempre há tempo para aprender, né? Como é que fala isso? Sempre é tempo. E agora, assim, só para poder incrementar, lá na ONG, a gente está perdendo muitas pessoas para as drogas, né? E aí o pessoal está procurando muito a ONG, procurando o Luiz para poder, gritando, pedindo ajuda. Falando para ele assim, ele não pode abrir um espaço para poder capoeira, para poder tirar eles das drogas. O crack. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Pode. Quem está pedindo isso é o usuário. É o usuário nos parando na rua. Ou seja, é muito mais preocupante. Ou seja, se o pai pedisse, a família estivesse pedindo, a gente já ficaria feliz, tá? E é muito mais gratificante o próprio usuário está querendo sair. Então eu tenho mais de novo a agradecer. E não é só homem não, é mulher também. Mulher também. Nossa, mulher também. Assim, crianças. Eu tô ficando abismada com as mulheres. Como as mulheres estão se perdendo, né? Perde dignidade, perde tudo. Como tá triste o negócio. Ou seja, a gente conheceu uma pessoa que já faleceu, que era uma pessoa que era pequeno comerciante, produzia, entrou na droga por alguma porta que não importa, não me vem ao caso, e acabou indo a óbito. Isso. E essa pessoa nova que acabou falecendo, assim, não é em relação a morrer pela droga, morrer em consequência da droga. Então vem emissão, vem diversas coisas, vem destruição de órgãos internos e acaba indo a óbito. Ou seja, da família e tudo. E assim, quando você traz isso, a gente fica sempre com uma luzinha de esperança. E aí mais uma que a gente tem que divulgar, e se você quiser trazer coisas pra gente divulgar na rádio, use a gente. Eu queria voltar de novo, Adão, Luiz, Márcia, quando você estava falando da questão da capoeira, né? Questão do preconceito, né? A gente ainda tem muito isso, né? E a gente ouve às vezes por aí, a pessoa fala assim, nossa, mas capoeira é coisa de povo negro, né? Porque o povo negro tem gingado, não é pra branco e tudo mais, né? Então, de repente, na verdade, deixa eu te falar, um preconceito tão grande da capoeira, você colocar no Google hoje a palavra capoeira, que vai aparecer a primeira imagem de negros, entendeu? Colocar também escravidão, primeira imagem de negros. E os brancos não se consideram, né? Não, quem foi tem gente escravo aí o primeiro escravo brasileiro foi português. Então. O primeiro escravo, depois vieram os índios. Por que apareceram os negros? Entendeu? Não adianta a gente querer esconder, porque o racismo, o preconceito ainda existe. A gente precisa construir isso, né? Com
muita rapidez, né? Desconstruir essa imagem que se tinha, porque é possível, todo ser humano, ele é possível de desconstruir uma coisa que foi construída nele e se abrir para o outro. Você precisa ter um pouco de humildade, né? Escutar mais, deixar seus, como é que chama, suas aberrações. As coisas de... O Luiz mesmo já falou para mim que para ele entrar nesse mundo da capoeira, ele sofreu bastante. É isso que eu ia perguntar. Só tinha eu branco na época. Apanhou bastante. Comecei na Bahia, apanhei muito, apanhei bastante. Depois um dia eu falei, agora é hora de descontar, né? É isso que eu ia perguntar pra você, como é que foi a sua entrada dentro desse mundo da capoeira, né? Porque também há dentro do próprio movimento, né? Dentro do próprio movimento de capoeira, né? Tem aquela imagem, né? Que capoeira é pro povo negro, né? Então imagine, aí aqui, tipo, é como se fosse uma facção. Só tem um pessoal negro, aí me vem um pingo branco lá no meio. Como é que foi? Aí, mas eu tinha um professor profissional, o nome dele era Humberto, entendeu? Era conhecido como um caboclo na cidade da Bahia, de Buerarema. Ele falou com os outros integrantes assim, se ele, como branco, falasse que você não pode estar fazendo tal coisa por ser negro, é preconceito. Então é preconceito da mesma maneira da parte de vocês, falar que eles não podem praticar porque é branco, entendeu? E ele ficou do meu, foi o que me deu força para eu conseguir continuar. Aí, naquela época, o aluno tinha muito atenção, o professor falava uma coisa, o aluno escutava, fazia. Hoje em dia, é um pouco complicado, é um pouco difícil, por conta da internet, por conta da evolução, entendeu? Por conta, assim, falta de disciplina. Muitas vezes não é nem tanto porque o pai não quer disciplinar o filho, é porque ele não tem tempo, ele vai trabalhar, ele vai estudar, deixa o filho, alguém tomando conta, então hoje em dia é um pouco difícil. A gente estava ontem, Luiz, conversando sobre isso aqui no programa com os meninos, com o Lucas e com o Victor, exatamente do plebiscito que está em curso aí, né, que é a gente diminuir a jornada de trabalho, né, o 6 por 1, 5 por 1 pelo menos, exatamente para que os pais possam ter mais tempo para ficar com as crianças. Os pais serem pais. Os pais poderem ter mais tempo de convivência com as crianças, porque hoje em dia é isso que você fala. O pai sai de madrugada, volta tarde da noite e não vê a criança a semana inteira. E às vezes nem no final de semana ele consegue ver, porque como ele tem escalas, e na semana quando ele fica em casa, sei lá, por quarta, quinta, a criança está na escola, né? Toda vez ele passa o tempo todo, vai lá só dar uma olhada no filho, você não tem mais convivência com a criança. Né? Quando então, tem um problema na empresa ou na escola, que o pai e o filho se encontram dentro de casa, você até se assusta, fala, quem é esse homem que aqui dentro? Que já nem conhece mais. Assim, antes, assim, o relógio corre uma pergunta que eu não posso deixar de fazer antes de o relógio estourar o tempo. Como surgiu essa curiosidade de trabalhar com capoeira inclusiva? Então, essa curiosidade aí veio da necessidade de entendimento. Quando eu peguei, estava na esquina, via que a criança tinha algumas dificuldades, eu comecei a entender o que era aquilo. Aí falaram, é autismo. É autismo? Vou começar a estudar, correr atrás e me aprofundar. Depois que eu peguei amizade com o primeiro autista, que eu vi que o amor dele era bem maior do que eu estava perdendo tempo com adolescentes, com adultos, porque tem adultos e adolescentes, não estou falando todos, mas na maioria... Sem generalizar, né? Na maioria, não todos, mas na maioria que eu dei aula, desde a época que eu comecei a dar aula, que acredito que com 16 anos eu já dava aula, mas realmente com 18 anos, até os dias de hoje, é assim, hoje ele está com você, amanhã ele não está. Uns atrasam a mensalidade, outros querem arrumar problema para você, arruma briga e quer que o professor, o mestre ajude. E tem pai e mãe que quer justificar essa educação que você está dando para o meu filho. Vem cá, ele, quem tem que dar a educação, a disciplina é ele. Eu sou apenas o quê? Um educador, eu estou passando uma instrução de uma aula. Então é diferente a coisa. Então, já com esses aí, eu tenho certeza que nunca vão me ligar de madrugada, que estão com problema, e não vão atrasar a mensalidade, tenho certeza. E se atrasar, só o amor que eles têm por mim já está me pagando. Daí é curso, é palestra, o que acontece hoje em dia? Acabaram com a educação. O governo acabou com a educação. Falou, na escola tem que aceitar crianças com autismo, com TDAH, tal, tudo. Tá correto? Tá correto. Mas por que eles não dão suporte para a escola? Não dão pessoas, não ajudam, colocam pessoas para colaborar na sala de aula,
coloca mais pessoas para dar curso, palestra. Ele dá aula em 14 escolas, então ele pensa no que ele sofre em 14 escolas. 14 A comunidades gente conversou aqui dias atrás, né, Márcia, com a nossa amiga lá, a Leila, né? Então, mas o Luiz está em 14 escolas, então assim, tem escola que ele está com 40 crianças sozinho, sem suporte. E assim... E não sobe aqui, gente, não é assim que funciona. E a maioria das minhas escolas é particular, porque pública e a escola do Estado já é difícil, não tem, então precisa de governadores, entendeu? De prefeito, de vereadores, para estar vendo essa situação. O que acontece? Você já enxerga a dificuldade na particular, agora imagina nas públicas. Eu fui com a Márcia uma vez numa palestra, fez uma palestra lá em Guarulhos, uma escola da Rede C com cerca de 50 pedagogos, 50 professores. Quando começou a entrar no assunto autismo, parecia um urubu em cima da Márcia. Por quê? Porque estavam sofrendo demais, um monte de dúvida. Porque até na alimentação da criança com autismo é diferenciada, é difícil. Então você tem que entender. E assim a falta de entendimento. Por quê? A primeira vez que está proporcionando. Eu tive que sair puxando ela. Não tinha como. Eu tinha outra palestra na outra escola e eu não consegui sair, porque uma pessoa me abraçava aqui chorando, precisando de suporte, uma aqui no pescoço, outra aqui no pescoço. Foi assim, eu fiquei feliz, mas eu fiquei triste, porque o pessoal estava sofrendo de informação que não tem. E aí ele teve que sair me puxando, porque eu não consegui sair da escola. Nesse sentido, vocês acham que, vocês acham não, eu tenho certeza, né, uma das grandes mazelas na educação é exatamente você ter profissionais preparados nessas áreas, né? Você está percebendo hoje, com toda essa questão, até mesmo de você hoje entender melhor a criança que não aprende, não é somente que se falava antigamente, nós conversamos isso já em outros programas, a gente chamava de retardado mental, né? Não era assim que falavam, aí deixa pra lá, ele não tem capacidade de aprendizagem. Vai do jeito que a gente vai aprender, vamos ensinar ele de outro jeito. Hoje em dia parece que isso está mudando um pouco e se insiste, e parece que quem não consegue mudar e acompanhar isso é o poder público, né? Sim. Porque não prepara pessoas, profissionais, pedagogos, psicopedagogos, pessoas com formação nessa área, né? E assim... Fizeram uma bomba e jogaram lá. Jogaram lá, se vira aí. Tipo, fala, se vira aí, o problema tá aí, não é nosso, é de vocês, se vira. Uma sala tem 30. Quem é neurodivergente? Aumentando o número. Escola particular, imagina a pública. Que o caso da Leila, a gente teve que acionar a polícia. Então, assim, tá surreal o negócio. A Leila tá aqui no YouTube, vendo a gente, tá? A Leila é maravilhosa. Aí entra naquela outra questão que o senhor estava falando, aquela outra questão. Tá aumentando o número de autismo. Você acha, crianças com autismo, você acha que isso não tem nada a ver com a droga? A criança já nasce com uma deficiência causada pela droga. Gente, eu sei se eu vou entrar Olha o número que tem. Não sei se eu vou entrar nessa ou se é uma outra questão. Ou está havendo mais pesquisa e mais observação. Eu não vou entrar na série que você está colocando por uma questão, por não saber, tá? Mas assim, o autismo ele nunca vem sozinho. Não. Né? Como eu não sei... Ele tem uma consequência, né? Ele é a consequência... Um pai e uma mãe que foram usuários de drogas, os dois... Então, a criança, ela vai ter uma comorbidade, vai ter consequência. A outra comorbidade, ela vai ter consequência por causa do uso. E não só isso, né, Márcia? Eu acho que tem todo um problema hoje de alimentação de enlatados. Tem fator genético. Da vida estressante que as famílias levam, né? Por exemplo, que você imagina uma mãe, eu fico assim pensando uma mãe grávida, né, com essa vida estressante que ela leva todo dia, ter que sair, pegar esses ônibus lotados, ser muitas vezes... Cara, isso daí até que tá tranquilo. A gente foi fazer palestra onde, Luiz? Em Itapevi? Foi em Itapevi? Foi. Conta, aquilo lá foi surreal. 4, 5 filhos, a mulher. 4, 5 filhos, solteira, sem marido, as crianças tudo tratadas. Você olha para crianças, tem tendência à deficiência. TDAH, autista, toque, e aí por diante. Muito complicado, e uma comunidade muito precária. Ou seja, aquilo que eu não sei, eu não entro na discussão do que eu não sei, tá? Eu tenho uma mania de manter o foco naquilo que eu conheço. Isso. Eu só sei de uma seguinte, está havendo mais exposição e com isso mais descoberta
do pessoal que, de uma forma ou de outra, aparece esse autismo, ou questões neurodivergentes. Isso. Se isso é por pesquisa, ou se tem uma causa, como eu não sei, eu fico meio... Mas o fato é, existe. E se existe, nós precisamos encontrar uma forma de sociabilizar essas pessoas, para que essas pessoas participem da sociedade. Sim, tem que fazer inclusão. Igual assim, essas crianças neurodivergentes, elas têm que ser o quê? Elas têm que ter escola, a escola tem que estar preparada, depois elas têm que ir para o mercado de trabalho. Vida normal. Tem que ser um ser humano e viver, né? Não tem outro jeito. Eu tenho um paciente que está trabalhando super bem no restaurante. Ou seja, eu conheço exemplos de autistas que têm vida quase que, desculpa a expressão, normal. E sim, é assim. Tem uns que estão quase para casar já. Ou seja, aí a gente tinha uma expressão, falando lá dos anos 70, que todo autista tem difícil relacionamento amoroso porque não gosta do toque corpóreo. Só que tem escalas de autismo, né? Então não dá para pôr tudo no mesmo balaio. Não. E pode interagir, ou seja, construir vida conjugal, tem que ser incentivado a isto, né? E não tem outro jeito. Obrigado, Alberto. Alberto falou que foi esquecido de abrir o microfone no início, mas tudo bem. Estamos aí no ar e a gente continua aí o nosso programa. Como sempre tem um probleminha, né? Normal, mas estamos aí. A gente precisa urgentemente de ter alguém aqui para acompanhar essa questão técnica da rádio. Mas eu queria voltar aqui, falando um pouco sobre essa questão da tensão que as pessoas vivem hoje numa cidade como São Paulo. Né, e vamos pegar a Brasilândia, falar de nossa Brasilândia aqui, né? É considerado um dos distritos da cidade de São Paulo com mais densamento demográfico, com maior número de pessoas no mesmo espaço, no metro quadrado, né? Quer dizer assim, aí tem tudo também para colaborar com essa questão das crianças não conseguir desenvolver, né, o seu processo normal. A gente poderia dizer, o seu processo de criança, de adolescente, né, de jovens, etc. E eu acho que toda essa questão, por exemplo, da pressão do medo, a gente vive numa cidade com muito medo, né? A gente vive numa cidade com muitas perdas, né? Muitas perdas. Se você pegar o processo das crianças que passaram durante a pandemia, perder várias pessoas da família, assim, na mesma semana, né? Porque tem uma contribuição muito grande com isso, com a situação que a gente tem hoje identificando esse número altíssimo de crianças com aspecto autista, né? E com outros transtornos Trauma, né? Traumas, né? E aí quando a gente vai, né, Márcia, você que trata com isso, quando a gente vai cobrar isso do poder público, qual que é a resposta que eles dão? Tem, né? Tem. Não, a gente já lá no saúde tem, né? Já montamos uma força-tarefa. Já temos já um centro TEA já. Só que aí a pessoa daqui da comunidade da Brasilândia, como é que ela chega lá? Não dão condições. E aí, para a pessoa pegar e acessar para poder conseguir uma vaga, ela tem que saber ler, ela tem que ter a documentação, tem que anexar tudo, um monte de arquivo. E a gente falava também no outro programa, né, sobre a questão, por exemplo, que geralmente recai sobre as mães, né? O cuidado de uma pessoa com autismo, com outro... Tudo é culpa da a mãe. Isso. Essa mãe não pode trabalhar fora, né? Porque ela precisa cuidar da criança. E ela não tem... Não. Né? Ela não consegue ter renda. Como é que uma mãe dessa consegue viver a sua vida também de mulher? Então, de agora mãe? eles estão a falar assim que agora a mãe de autista vai poder se aposentar com benefício. Mas assim, não é que ela vai se aposentar agora. Quando chegar a data dela se aposentar, ela vai conseguir se aposentar com benefício porque ela é mãe de autista. E ela não precisou ter contribuído com o INSS. Isso, mas não é agora. É só quando chegar na época dela. Então, assim... Quer dizer, a vida toda dela... Aí eles colocam uma chamada que aí o pessoal fica desesperado. Fala, nossa, eu já vou conseguir me aposentar, mas não é agora. É quando chegar a sua data. Voltando aqui, Luiz, eu estou assim, curiosa com essa questão. A Luiz assim, ó. Que eu acho que... eu acho assim que é um alento, é uma... Sim. Como é que chama assim? Uma esperança até para ser assim. Eu conheço algumas mães que lidam com crianças autistas e com outros transtornos mentais, e eles têm muita... Eu tenho uma amiga minha, a Cláudia, que está mandando até um abraço para ela, né? E no Largo
da pancada. E ela fala assim, nossa, eu já tô ficando com as pernas cansadas. Ela não tem mais 40 anos também. E o menino dela gosta muito de caminhar, entendeu? Ele anda quilômetros, mas tem que ser na mão da mãe, Sim. Né? Ele tem necessidade de caminhar, de gastar energia, aí ele volta para casa e ele fica mais tranquilo. Eu tava pensando, né, Luiz? Nós jogamos ele na capoeira. É, pra capoeira, né? Mas você joga, fica lá jogando, brincando, aí você gasta a sua energia, né? O futebol, só para mim perguntar, o futebol ajuda também o autista? Então, o futebol ainda tem que ter um projeto também do futebol De inclusão. adaptado também. O pessoal fala muito também, leva ele para um timinho de futebol, Então, que ele vai... Aí tem que ter aquela preparação, né? Que é que nem eu te falo assim, vai pra capoeira, se não tiver um mestre como o Luiz, se né? não tiver um professor preparado. O professor tem que ter curso, tem que saber direitinho como lidar com essas crianças, entendeu? Porque no futebol eu conheço, tem um pessoal de uma ONG no Damasceno, que é o Alê, que ele trabalha muito bem com a parte do futebol. Só que não tem essa parte da inclusão. Ele trabalha maravilhosamente com o futebol, mas não tem a inclusão. Então precisa se ter um trabalho com o futebol também dele, com a inclusão. E aí você vai ter dificuldade de entender, né, quem é essa criança, quem é esse adolescente, né? Precisa saber, precisa conhecer a família, ter um histórico, conversar. Não é só pegar a criança e colocar lá para participar. Se essa criança tiver uma crise de epilepsia, então precisa conhecer essa criança. Uhum. O Luiz falava antes que quando um autista resolve gostar de você, não tem mais jeito. A vida inteira. Não tem ninguém que tem, nem pai nem mãe não tem um amor com um autista. Mas quando ele resolve também não gostar, aí você pode esquecer. Tem algum jeito de reverter isso? Olha, é um pouco difícil, porque assim, igual, ele tá acostumado à rotina. Todo dia vem naquele mesmo horário, vai ter aquela mesma coisa, a mesma refeição, então é difícil. Até para incluir alguma coisa é difícil. Então você conseguiu incluir, faz de tudo para não tirar dele. É igual, vai colocar uma outra pessoa para dar aula de capoeira para um autista que não seja eu, vai ser difícil para ele. O meu amigo padre Silton, eles têm uma criança de um casal de liderança da comunidade que é autista, que é o Lucas, né? Aí ele chega lá na casa paroquial, às vezes ele nem dá bom dia, nem boa tarde, nada pra eles. Ele vai entrando e fica por lá, daí daqui a pouco ele vai lá e dá uma batida no braço. Aí então ele para conversar com ele, tudo bem. Mas ele entra, nem quer saber se tá no recinto, não está, e vai embora. Ele falou assim, se eu provocar ele dar bom dia, aí que ele não me dá mesmo, né? Só que daí a pouco, ele está no mesmo espaço, ele vem lá e me bate para conversar. Aí começa aquele bate aquele papo, né? Então eu vejo assim, como é difícil isso, né? Como é difícil você entender o tempo deles, né? O meu, ele não fala, tem um Lucas que ele não fala com ninguém. Dá o horário dele que é 3 horas. Ele já sobe direto na sala. Não pode ter ninguém, porque é o horário dele, ele sabe que é o Nossa, mas você imagina essas crianças na sala de aula normal do poder público e tem que ser tudo dentro, né? Então não pode. Você imagina o sofrimento dessas crianças? Às vezes aconteceu umas 3 vezes de o paciente das duas atrasar um pouquinho. Ele ficou lá na porta esperando em pé até ele sair da cadeira dele, porque o espaço era dele, o horário era dele. A cadeira dele é aquela, não tem outra cadeira. Não tem meio termo, não tem outra coisa. É o horário, por isso que eu falo, por isso que eu marco sempre. É 1 hora de cada um, eu dou um intervalo para poder eu conseguir organizar a sala, respirar, o telefone toca, a secretária fala, chegou, eu já desço para pegar ele, porque assim, eles já sobem direto. É hora de 50 bate minutos. na porta. A hora de 50 minutos para dar 10 para organizar. É rapidinho. E eu já sei o toque, eu já conheço o toque de todo mundo, que é bate na porta. O toque de cada um. Já tava. Toque é diferente. É um código. Na porta. Luiz, você teria uma ideia, assim, mais ou menos, quantos espaços tipo o seu deveria ter na região para atender, pelo menos, a maioria das crianças? Você teria que ser bastante espaço, mas não é nem tanto os espaços, é os profissionais. Não, eu falo espaço com profissional, né? Quando eu falo do seu jeito, né? Do seu adaptado. Pessoas capazes de trabalhar o problema. No mínimo umas 250. Ou seja, então só tem só 1/4 só. Vamos lá. A gente que mexe com ONG, a gente vê que tem bastante demanda grupos de capoeira. Mas assim, não tem o da inclusão.
Mas talvez o pessoal poderia começar a pensar, né, essa questão. Porque assim, você pode ter um grupo de capoeira, eu já vi que tem na Brasilândia, eu já vi que tem várias ONG, só que assim, não tá falando, não trabalha capoeirada, então a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a inclusão. Ou seja, precisa de pessoas que tenham o feeling que o Luiz tem. Tem que fazer a inclusão. E depois se capacitar para. Tem que fazer a inclusão. Vamos pensar num projeto aí, projeto de inclusão, para fazer formação de É que assim, profissionais, né? Você tá numa sala de aula, numa academia, eu vou dar aula, tem 10 alunos, tem 5 adolescentes, tem 3, 4 crianças, é fácil. O que eu quero ver é você pegar 20 crianças de 2, 3 anos e dar aula na sala de aula. Falar, eles entender, obedecer você e fazer o exercício. Aí é que é difícil, não é fácil. Não é fácil, só você usando amor, carinho, se dedicando, estudando, correndo atrás para conseguir. A parte do autismo você tem que entender. Tem que, dependendo, você vai ver a ficha dele, o que ele é. É autista, com toque, com TOD, com TDAH. Tem deles que batem neles mesmos, tem deles que mordem eles mesmos. Tem que procurar o quê? Uma solução para aquele problema. A inclusão social, muito importante também. Teve alunos que eu cheguei e comecei a dar aula na escola. A criança, ele ficava separado das outras crianças. Tá tudo na sala de aula, mas tá separado. As outras crianças não olhavam, não ficavam perto deles. Hoje em dia, através da minha aula, as outras crianças ajudam ele a fazer. Eu tô aqui, as crianças estão pegando ele, tocando, se comunicando, brincando. Entender? Já começa a cantar, que já é um outro tipo de comunicação. Então isso que é importante. Adão, começou chegando no finalzinho do programa, o mestre Luiz ele tá com um pandeiro aqui. É isso que eu tô perguntando. Vamos ouvir um pouquinho talvez uma das... Eu sei que, olha, a gente precisa começar a marcar papos como esse, não para 1 hora de programa, mas para 2. Porque assim, que eu tenho um outro grupo lá, eu tenho que dar espaço, como a Márcia falou, tem que dar espaço para todo grupo. Sim. Mas você tá trazendo o tema que eu ficaria falando com você 3 horas e não 2. Não, a Jussara tá assim, ó. Eu tô aqui mais preocupado, gente, que eu preciso cortar essa conversa. Sim. Vamos marcar essa conversa, ou seja, não para a última quinta, que a gente tem a questão de limitação, para uma outra quinta. Você viria participar comigo aqui uma outra quinta? Sim, podemos marcar também. Poderia deixar um recado também. Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho, 2 coisas, né? Uma, destilar o pandeiro e depois deixar o recado junto. Tá bom. Vamos lá? A gente vai, aí eu vou deixar o recado em algumas escolas, falar de algumas escolas onde dou aula, caso o pai, a mãe queira levar o filho, tá? Vou falar um pouco dessas músicas aqui que eu uso na minha aula geralmente. As crianças, os menorzinhos, pequenininhos, a gente começa com algum tipo de música educacional. Vamos lá. Algumas parecido à música que vocês conhecem. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem brincar, sem brincadeira, sem ginga, sem capoeira. Sem brincar, sem brincadeira, sem ginga, sem capoeira. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, ô maninho, é porque tá frio. A mulher do sapo deve tá lá dentro, treinando estrelinho, ô maninho, para nosso evento. A, B, C, D, F, G, H. Criança, sai da rua, vem pra escola estudar. Hoje é meu aniversário, meus amiguinhos estão todos convidados. O tema vai ser capoeira, por isso, meu mestre, você não pode faltar. Mas ela é linda, ela é linda a capoeira, ela é linda, ela é linda a capoeira. Pai é pai, mãe é mãe, sou o xodó de papai, sou o xodó de mamãe. Obrigado.
Olha, Cíntia, eu tenho que marcar um outro papo com você, porque essa hora só não deu, não. Então, Cíntia, a Márcia tem meus contatos, veja na sua agenda. Ou seja, eu queria fazer esse bate-papo para poder fazer as 2 horas do programa. Se viesse uma quinta que não fosse a última. Para a gente entrar na capoeira, propriamente dito. E a gente faz um programa que é aos sábados, que é mais cultural. Até que você viesse um sábado das 14 às 16. Aí para cantar as músicas. Para cantar, né? Mesmo. Aí a gente faríamos uma live como hoje. Mas faríamos 2 horas de... E olha que tem espaço aqui do estúdio que dá até para fazer os... Dá pra fazer. Eu até propus que faça o batismo. O seu batismo, que não é batismo, lá em cima na passagem de corda. O seu espaço ali em cima é grande. Trazer crianças, fazer uma aula aqui, se vocês quiserem. Eu super topo. Só tenho a questão, não pode passar de 80 pessoas, porque a nossa... É só esse o limite. E a gente faz lá em cima do salão, transmite... Isso nós vamos acertando depois, né, Adão? Porque a gente vai agora finalizando, e eu acho que seria muito importante deixar o mestrando Luiz... Recados, deixar a sua mensagem final agora, né, no programa, e Márcia também. Eu só tenho a agradecer e vou passar agora a bola pro... E aí a gente já fica na expectativa, né, Márcia? O que vai ser na próxima quinta? Ela já tá articulando. Próximo dia, última quinta do mês? Já tô articulando, vou ver meu filho. A escola que quiser te procurar, Márcia, para estar vendo uma palestra ou um curso sobre autismo, como é que faz? Telefone 11 9663 5350. Vamos fazer assim, vamos registrar aqui na live esse número para gente ter... Isso. Depois veio o meu. Enquanto isso, você 11, pode... 11 9663 9663 5350. Cadê o... 5350. 5350. Aí depois vocês podem passar pra gente... Vocês têm site, tem... alguma página? Eu mando tudo pra vocês. Isso, eu acho que a gente pode deixar lá no nosso Facebook também, né? Que as pessoas acessam e aí eles podem entrar em contato com vocês, né? Isso. E o seu, Luiz, para te mandar o teu? 979... 11... Opa, deixa eu clicar aqui de novo. 11 979 55 0034. A alegria das crianças. Aleluia das crianças. A alegria das crianças. Beleza, então. Eu acho que é muito importante a gente divulgar isso, né? Para as escolas que precisarem da nossa capoeira inclusiva, adaptada, pode estar me chamando nesse número, vou estar fazendo aula experimental gratuita, e daí, quem sabe, um futuro trabalho, né? A gente tá, eu estava pensando, né? Isso, você começa, as escolas podem ir incorporando isso no seu currículo, né? Porque assim, é muita... E assim, 14 escolas, ele não tem horário para nada. Vai sair daqui e vai só chegar só mais tarde. Então... Tem algumas escolas aqui também que já faço parte, caso o pai e a mãe queiram colocar nas escolas. Eu já sei da escola Rato, onde dá aula na quinta-feira à noite, é isso? Que horário é? Na Ratos é uma academia, lá é uma academia, um espaço que foi aberto para estar auxiliando. Mas qual horário que você dá na quinta-feira? Qual horário? É das 8 horas da noite, das 20 às 21, na quinta-feira. Na quinta-feira? No sábado é das 10 às 11 da manhã. Ou seja, eu vou tentar na próxima quinta, talvez hoje não vai ser meio difícil, ir lá e sentir... Eu vou lá como bico, não quero nem filmar hoje. Sei. Porque se vai filmar no dia, pode ser que iniba alguém. Isso. Aí quando você passa a ser uma figura constante, você consegue até filmar. Sei. Vamos finalizando, Adão? Pode ir também numa das escolas que eu dou aula. Eu dou aula aqui na Terezinha, tem uma escola muito que é... Ursinho de Mel, que é aqui próximo da Terezinha. Próximo ao Largo da Pancada tem a Escola Riva, que eu também faço um trabalho. Tem a Tindolelê na Cantilho, que eu faço um trabalho nela. Tem várias outras escolas. Deixa eu ver, em Perus tem o Mundo do Aprender, que eu faço um trabalho também lá já há tempo. Uma escola maravilhosa. Tem na Arthur Alvim o Colégio Focus. Tem um colégio Infância Feliz na Arthur Alvim também. E maiores informações, queria saber da escola mais próximo, pode estar perguntando pelo telefone. Ok. Obrigado, te agradece muito, né? Agradece tem muito. Na Brasilândia o Rodum também, agora lembrei, tem o Rodum na Brasilândia.
Então a gente agradece muito, eu acho que como o Adão falou, né, acho que vai ser só uma primeira conversa, tem muita coisa aí dentro desse processo todo que a gente precisa entender e divulgar, né? Acho que a gente precisa divulgar e o espaço da rádio é exatamente para fazer isso. Acho que divulgar essas coisas boas, né, essas ações ativas que nós temos no território, contribui ali principalmente com essas crianças que precisam de um trabalho mais especializado. Então, Márcia, muito obrigado mesmo. E agradecemos aí pela sua colaboração, a nossa coprodutora aqui do programa, né? Esse programa de Aí eu sempre pergunto, você vem também? Vou, ela. Então, a nossa coprodutora e participante do programa. Como a Jussara falou, quem bebe dessa água, volta. Opa. A gente já vai esperando a próxima, né? Vamos ver qual vai ser o próximo tema dentro dessa esteira do autismo e dos neurodivergentes. A gente está ansioso para fazer a nova chamada. A gente organiza direitinho na semana. E a gente que agradece, tá? Nós vamos finalizando então aqui a nossa live e a gente já vai estar com o programa aí a partir das... Só um segundinho. Tem que estar gravando já?